E estamos em direto, sim, com as operações de início de sessão concluídas. Já te vejo, Julieta, muito obrigado mais uma vez por estares aí, em especial por ser o dia que é. Estás de parabéns, muitos parabéns, que seja, além do dia extraordinário, que seja, como eu já tive a oportunidade de desejar, o melhor ano de sempre da tua vida. Espero que esta transmissão possa contribuir para isso e para ti que vais chegar, ou para ti que já estás, já vejo mais uma pessoa, mas talvez não tenhas entrado na transmissão, e fica como estiveres mais confortável. O objetivo será sempre, mais uma vez, hoje, com este tema muito específico, esta derivação, vamos fazer mais um raio de clareza sobre o propósito. Vamos procurar lançar aqui propósito, o nosso propósito de vida. Sim, sejamos indivíduos ou sejamos, noutra função, membros de uma organização ou que criamos, ou que lideramos, ou que de alguma forma contribuímos, para a qual contribuímos com o nosso trabalho, com a nossa atenção, com a nossa dedicação, com o nosso tempo e energia. E então queremos libertar cada vez mais dessa expressão autêntica criativa de quem somos, nesse contributo, que pode ser, obviamente, em cada uma das áreas da nossa vida, ou nessa organização a qual pertencemos, fazemos parte, contribuímos, como eu já disse. E hoje vamos falar sobre ler para o propósito. E porquê é que é um conteúdo avançado? Não tens de agradecer, Julieta. Obrigado mais uma vez por estares e por nos presenteares e honrares com a tua contribuição, com a tua presença, com as tuas recorrentes participações. E aproveito para dizer, então, antes mesmo de desenvolver a explicação sobre o título, que qualquer questão, qualquer sugestão, qualquer comentário, qualquer contributo que queiras trazer para esta transmissão é imensamente bem-vindo, porque vai ajudar-nos então a co-criarmos esta transmissão, este conteúdo, esta experiência que nos permite então estarmos aqui em diálogo direto uns com os outros, e graças a Deus temos essa possibilidade de o poder fazer de uma forma ainda mais próxima, em função da capacidade que existe de dar resposta aos vários contributos que aqui estão. E então convido-te a que o faças, convido a que penses, leias o título, ler para o propósito e penses de que forma é que eu gostava de ajustar melhor esta proposta que está aqui a acontecer para as minhas necessidades, para a minha situação neste momento, para aquilo que eu de facto gostaria de ver acontecer na minha vida, a nível da expressão criativa autêntica de quem sou. E que então, se eu puser num comentário, será mais fácil para mim ter aquele feedback ou aquela palavra que talvez possa mesmo fazer a diferença nesta fase do meu percurso. Eu estou a verbalizar uma ideia que pode ir na tua mente e que, se for o caso, por favor, contribui. Ou então, podes também enviar-me um e-mail para julio@juliobarroco.com e eu vou escrever aqui mesmo, mais uma vez, porque é uma excelente forma de ficar aqui para poderes mais tarde recorrer, se não tiveres em especial a ver esta transmissão neste momento, e então ficarás com essa prerrogativa. E também já te vejo, Leonila, bem-vinda mais uma vez, muito obrigado por estares, por marcares presença em mais uma transmissão. E então, ler para o propósito. Conteúdo avançado, eu acrescento eu. E faço esta ressalva porque considero que, de facto, vais ter a oportunidade nesta transmissão, espero eu, de levares a tua prática de leitura ou criares uma prática de leitura, no caso de não a teres neste momento. Eu espero que tenhas, recomendo vivamente que tenhas uma prática de leitura. Ou seja, lá está, um hábito, uma dedicação recorrente e deliberada para com esse ato abençoado que alavanca tanto do melhor em nós. E então, eu gostava por começar por tocar nos pontos de partida e nas bases que podem fazer parte do ponto onde nos encontramos, uma espécie de ponto de situação sobre leitura, em que nos podemos encontrar e que pode haver ainda algum resquício de limitação de obstáculo ou de desvio, enviesamento, se quiseres, relativamente à nossa capacidade de libertar o melhor da leitura. E este ponto de situação é um ponto de situação muito polar e que tem a ver com o sistema de educação que a maioria de nós fez parte, participou, e que é um sistema de educação ainda, para a maioria de nós, volto a dizer, não quer dizer que não hajam exceções, existem exceções, mas é um sistema que para a maioria de nós ainda está montado para incentivar a conformidade.
E sem entrar em grandes desenvolvimentos, eu já falei nisto noutras transmissões, que podes ir confirmar, ou podes perguntar-me por mensagem ou por e-mail, se tiveres curiosidade, sempre que eu faço estas remissões para outras transmissões em que já falei dos assuntos. Podes-me perguntar, Júlio, quando naquele momento falaste sobre, já teres falado nesse tema, quais é que foram as transmissões? Eu tenho todo o gosto em responder. Continuando. 2 pontos, então, fundamentais, 2 extremos fundamentais, então, que eu considero importantes sobre a influência desta grandíssima e muito nobre atividade da leitura. O primeiro é a aversão à leitura. E, infelizmente, é a maioria. A maioria da população, a maioria de nós, ganhamos uma aversão à leitura decorrente da forma como fomos incentivados, para usar um termo leve, porque muitas das vezes fomos literalmente coagidos a ler aquilo que não gostávamos, que não vimos sentido, que não foi-nos apresentado um sentido em conexão com a expressão autêntica de quem somos, com a nossa autenticidade inerente à nossa própria forma, que esse modelo de ensino padronizado e standardizado não convocou associarmos as leituras de uma forma mais específica para quem somos. E salvo se tivemos a sorte, a grandíssima sorte, de nos depararmos com educadores, com pais ou outro tipo de envolvidos na nossa educação que nos incentivaram então a ler com essa noção de ajuste a quem somos, mesmo os conteúdos da escola, da escolaridade, então o que acontece é que muitos de nós, a maioria de nós, ficamos com uma sensação de que não gostamos de ler. Eu não gosto de ler porque eu ouvi isto tantas e tantas vezes. Não sei se só uma vez ouviste. Pessoas dizerem, eu não gosto de ler porque eu na escola nunca li bem, nunca lia qualquer livro que me apresentavam na escola e a partir desse momento fiquei a saber que ler não era para mim. E vejo agora o teu comentário, Julieta. Em termos de leituras, pessoalmente costumo achar difícil escolher só um livro ou mesmo decidir por onde começar. Faz sentido? De que forma achas melhor para como que ter uma ordem e seleção que melhor sirva a um propósito? Ok, se bem entendi. Portanto, a primeira parte da tua questão ou do comentário. Faz todo sentido que possas achar difícil escolher só um livro. E então agora remete-me já para algumas das conclusões mais válidas e mais consensuais em termos dos estudos sobre a leitura. A maioria das pessoas que têm uma apetência particularmente significativa para aprender através da leitura dificilmente se lê um só livro ao mesmo tempo. Há estudos que falam que as pessoas podem ler até 10 livros em simultâneo, não todos ao mesmo tempo, mas terem as leituras umas em stand-by, outras ativas, outras que demoram mais tempo a concluir e outras que vão fazendo em simultâneo, com temas mais ou menos complementares ou que não se confundem entre si, por assim dizer. A teoria divide-se, mas a questão fundamental é esta. Não é uma preocupação só estarmos a ler uma coisa de cada vez. Não deixes que isso te trave, não deixes que isso te preocupe. Portanto, faz todo o sentido que aches difícil escolher, eventualmente dedicares o teu tempo a uma leitura. Se tiveres mesmo dificuldade em escolher a minha sugestão é que uses uma heurística. E uma heurística é o comumente chamado tirar à sorte. Podes lançar uma moeda ao ar, podes usar o método que eu chamo de método alquimista. O método alquimista desse grande romance, essa grande obra de ficção de Paulo Coelho, muito simples no estilo, mas incrivelmente profunda nas implicações, era que a personagem principal, o Santiago, ficou a conhecer um método de andar com 2 pedras no bolso, o mim e tu mim, e sempre que tinha uma dúvida binária, claro, A ou B, o que é que eu faço? Tirava uma pedra à sorte e decidia à sorte, interpretando como a capacidade do universo se expressar através dessa escolha. E, portanto, se tens uma dificuldade, tens muitos livros para ler, gostavas de os ler a todos, por que não tirar à sorte o livro que vais ler hoje? Certo? O que não quer dizer que, obviamente, não tenhas um desafio de gestão da complexidade da informação que te advém por teres várias leituras em simultâneo. E então aí podemos entrar na segunda parte da tua questão. Eu acho que a melhor forma para ordenar essas leituras é o teu senso interno, a tua intuição combinada com o racional daquilo que tu achas que faz sentido para ti. Estares a assimilar de uma maneira deliberada e consciente naquele momento, no ponto em que tu encontras a selecionar essa leitura. Faz sentido? Pergunto eu agora.
Porque a questão aqui fundamental é importantíssimo lermos por um conjunto de motivos que é variável de pessoa para pessoa, mas é ponto assente que a leitura é dos métodos de aprendizagem mais ricos que pode haver, porque esse formato livro é talvez os objetos mais felizes que já foram inventados pela humanidade e ele permite ao mesmo tempo uma flexibilidade na forma como interagimos com ele, como assimilamos essa informação, como entramos na experiência da leitura, porque é muito mais do que simplesmente informação. E assimilar informação e é muito mais. Ler um livro, e depende imenso do livro, obviamente. Mas pode ser uma experiência completa de viagem para realidades que são completamente distintas daquelas a que estamos habituados. Ou pode ser uma experiência de confirmação de que estamos preparados em termos da preparação para um determinado passo. Ou pode ser uma experiência de comunhão profunda entre nós e as realidades emocionais que estão ali a ser escritas. Então é quase um espaço sagrado que está a acontecer ali. Entre essas transmissões, sob a forma de tinta padronizada, com formas muito específicas para o ser humano interpretar em folhas de papel, mas que nesse ato de descodificação que nós fazemos, ativamos em nós qualidades, capacidades do nosso mundo interno que é difícil colocar. É difícil exprimir por palavras. É fácil elas entrarem, mas é mais difícil elas saírem. Veja agora um outro comentário teu. Julieta, faz sentido sim, não me tinha ocorrido usar uma escolha aleatória. Então ainda bem, espero que possa ajudar. Se estiveres indecisa, basicamente, porque a indecisão nestes temas é mais danosa porque bloqueia a nossa ação do que uma má decisão. Porque é difícil também haver más decisões em termos de leitura se estamos de facto dedicados e vinculados a essa prática. Mas, portanto, ler pode ser uma experiência extremamente rica e ler é a grande experiência, talvez, de transmissão cultural que existe na nossa civilização, pelo menos na minha opinião. Há outras múltiplas formas incrivelmente inspiradoras, incrivelmente válidas, incrivelmente ricas também. Mas a leitura talvez seja aquela que melhor transporta o facho, a tocha da civilização, para diante a cada passo que nós vamos dando. E talvez seja a forma que, além da riqueza que seria, ou que pode vir a ser, se nós como humanidade revitalizarmos, reforçarmos e enriquecermos a tradição de oralidade, de passarmos cada vez mais a partilhar momentos similares a este que estão aqui a acontecer entre nós, em que mesmo à distância conseguimos ter uma transmissão através da palavra falada que seja escalável para quem conhece o termo, que tem a ver com a capacidade de se reproduzir e multiplicar independentemente dos intérpretes, porque neste momento o que está aqui a acontecer, se quisermos, é uma experiência, mas depois essa experiência converte-se numa forma que fica disponível, concluída para outras pessoas assistirem. Portanto, no momento em que eu estou a falar, em que tu estás a ler e estás a participar com os teus comentários, estamos aqui a co-criar uma experiência. Mas depois desta experiência estar concluída, o que vai acontecer é que passa a ser uma experiência que não está a ser co-criada, já foi co-criada. A co-criação então passa a ser privada entre o mundo de quem está a assistir e este conteúdo que está aqui gravado, fica gravado neste formato. E um livro permite isto num contexto em que as necessidades tecnológicas da tecnologia de informação que nós conhecemos são nulas. São nulas. Portanto, aquele objeto pode repercutir e repetir esse tipo de experiência sem qualquer necessidade de qualquer outras condições. Certo? E então, como é que podemos ler para o propósito, para a expressão criativa autêntica de quem somos de uma forma que seja nutridora de nós? Primeira sugestão.
termos uma relação de amor com os livros que lemos. Não lermos contrariados. Esta é a primeira sugestão mais específica que eu gostava de fazer aqui. Mais destacada relativamente à ampliação do potencial que ler pode fazer em nós. Para a ampliação do nosso mundo interno e a ampliação de nós mesmos como seres humanos e enriquecimento. Portanto, a primeira sugestão é não ler nada contrariado para que haja o amor a brotar cá para fora. Certo? E voltando um pouco atrás, porque antes de responder à pergunta eu tinha deixado o segundo espectro, o segundo polo da explicação das distorções associadas ao sistema de educação. O primeiro polo é o de facto acharmos que não gostamos de ler porque aquilo que nos obrigaram ou incentivaram a ler na escolaridade não nos agradava, então achamos que não gostamos de ler. Esse é o primeiro polo. E o segundo polo é acharmos, é termos uma determinada ideia cristalizada sobre o que é a leitura, porque éramos excelentes alunos ou excelentes consumidores dessas fontes de informação na escola. E então interpretamos o ato de ler como um ato que que convoca um determinado tipo de compromisso que nos coloca num tipo de investimento de nós que não é aquilo que estamos a precisar neste momento. E esta é bem mais rara, mas é uma nuance que também existe. É mais raro na medida em que são muitos menos de nós aqueles que têm uma relação mais extrema com os livros, no sentido de nos sentirmos aprisionados, mas ao mesmo tempo vinculados em ter a experiência de um determinado modo. Mas eu também conheço pessoas assim. Conheço uma pessoa que me é muito próxima que diz isso mesmo. Não importa qual seja o livro. Não importa. Se eu comecei a ler, eu vou lê-lo até ao fim. Eu vou lê-lo até ao fim. Eu acho que isso não é a melhor forma, na minha opinião, para libertar então essas nuances, para acedermos aos recantos de quem somos e para deixarmos que a vida produza a sua magia também, a sua serendipidade, a sua sincronicidade, para nos deixar então largar um livro, pegar noutro e eventualmente nunca mais o voltar a ler se ele não merece a nossa atenção plena. Se por acaso eu tinha uma ideia para um livro de que ele ia cumprir uma determinada função e o livro está, ou pela minha própria indisponibilidade para me relacionar com ele da forma como ele mereceria, ou pela falha do próprio autor, eventualmente, em entregar a proposta que declarou, ou que eu interpretei, então é completamente justo, é completamente certo. O nosso tempo é limitado, a vida é muito curta para estarmos a investir tempo em desgastar esses recursos que podem ser melhor investidos, certo? Isto leva-nos a uma segunda ideia que eu gostava de partilhar contigo para leres para o propósito, e a ideia da capitalização das tuas leituras. É a ideia de tu interpretares o ato de aprender como um investimento que é. E para isso podes usar as linguagens e podes investigar, se quiseres, precisares, os códigos associados ao investimento. Eu fiz uma transmissão, precisamente, sobre investimentos propositados, investimentos para o propósito. Podes recordar, ou mais uma vez, volto a deixar-te a porta aberta para me perguntares que transmissão possa ser essa, se tiveres dificuldade em encontrar. Mas basicamente a ideia é termos um qualquer método, ou combinação de métodos, ou conjunto de métodos. Eu tenho um conjunto de métodos que vou partilhar contigo, ainda antes desta transmissão acabar, que permitem que o teu empenho, o teu percurso, o teu prazer continuado com a leitura seja cada vez mais recompensado, seja cada vez mais devolvido em bem-estar, em riqueza tua, em autoconhecimento e também em capacidade, de que isso é o mais importante no fundo, não é? Em capacidade de aplicar a todos os níveis o conhecimento que tu vais, a experiência que tu vais adquirindo e que tu vais nutrindo o teu ser através dos livros. E então teres os teus próprios métodos de leitura, reforçar os teus próprios métodos de leitura, aprendendo com outras pessoas que eram conhecidas pela sua proficiência na leitura, escritores, autores, indivíduos que se destacaram nos seus campos, porque estamos a fazer não só uma capitalização dos ganhos para nós, mas quem sabe, quem sabe não é inevitável que seja assim, uma capitalização dos ganhos para as pessoas que contactam connosco e que fazem parte do nosso cotidiano de uma forma ou de outra, ou que de alguma forma recebem o nosso perfume, aquilo que temos para dar ao mundo e que gostamos de dar ao mundo e, portanto, faz-lhes bem. E que é
termos então essa capacidade de aplicar nas nossas próprias vidas aquilo que Isaac Newton dizia: se eu vi tão longe, foi porque me sentei nos ombros de gigantes. E é isso que os livros fazem por nós. É isso que toda a informação que está aqui por trás de mim, alguma dela, a maioria destes livros demorou anos a ser escrito. Não todos, evidentemente. Há aqui livros que foram escritos bastante rapidamente. Estou aqui a olhar para um livro atrás de mim, através aqui do reflexo da câmara, consigo ver um livro que sei que foi escrito muito rapidamente, em muito pouquíssimo tempo. Foi um livro por encomenda. Encomendaram um livro ao escritor: por favor, quero isto rapidamente, e o escritor executou rapidamente o trabalho. Mas também consigo ver aqui outros livros que demoraram largos anos a ser escritos. Conheço livros que demoraram largos anos a ser escritos. Recordo-me de um livro com um título chamado Improve Wisdom. Não tenho aqui ao pé de mim. De uma professora de técnicas de improviso. Esse livro terá demorado 27 anos a ser escrito. Ela diz que demorou 27 anos a ser escrito. Eu tomei contacto com esse livro através de um outro livro, um escritor que eu aprecio bastante, que é o Steven Pressfield. Já referi aqui, sim, já recomendei vários livros dele. E ele trouxe esse exemplo para nos ilustrar a capacidade que todos temos de persistir e recuperar, inclusive, projetos que possam ter ficado na gaveta e que, pelo nosso grau de exigência, pelo nosso perfeccionismo ou, eventualmente, dimensão dos sonhos que serão verter nessa obra, não é? Esta professora, penso que é uma professora de Harvard. Eu não quero enganar-me nisto, mas o livro chama-se Improve Wisdom. Eu vou escrever aqui para ficar escrito também. Improve Wisdom. Eu não sei se ficou bem escrito. Ficou. É exatamente esse o título principal. E esta professora demorou 27 anos a colocar, a libertar-se, precisamente, porque um livro não pode ser escrito de improviso, mas a libertar a sua visão para a partilhar com outros. Então, e nós? Será que estamos a esperar libertar a nossa visão em função de livros que estão na nossa estante e que nós olhamos para eles e sabemos que podiam estar a ser lidos ou começar a ser lidos e não estão? Algum livro que nos chame, quando olhamos para a estante e sentimos que aquele livro é para nós, mas que estamos a evitar lê-lo? Eu lembro-me pelo menos 2 vezes na minha vida andei a evitar livros pelo menos durante 1 ano cada. 1 ano cada. Livros que eu sabia que eram fundamentais para eu ter acesso a um conjunto de saberes, a um conjunto de conhecimentos que estavam naqueles livros e que eu estava a evitar assumir a responsabilidade pelo conhecimento. Ou melhor, assumir a responsabilidade pela aquisição das competências que o conhecimento que lá estava me iria permitir ter. E eu, portanto, andava a evitar esses livros. E lembro-me claramente um desses livros, já agora posso partilhar, é o livro Story, de Robert McKee. Andei 1 ano inteiro a evitar esse livro. E depois de ler esse livro detalhadamente e ter dedicado 1 mês do meu tempo, num verão, a ler esse livro profundamente, a tirar notas profusas, a transcrever passagens e passagens inteiras, porque queria intensamente, sim, sentir que aquele saber estava a ser descarregado nas minhas células. E, portanto, já tens aqui um método que tu deves conhecer, eventualmente já terá sido recomendado na escola, penso eu, mas se não é agora, que é o método de transcrição à mão, à caneta, de passagens extensivas daqueles livros que nós sentimos que são absolutamente decisivos para nós e para o nosso caminhar. Certo? E termos o nosso próprio método de organização dos suportes que temos, seja em formato de papel ou em formato digital, e termos, independentemente daquilo que possa parecer do exterior, por exemplo, quem olha aqui para esta estante possa parecer que estes livros estão mal organizados e que estão... Mas não é completamente... aliás, é deliberado, não é ao acaso que isto está assim, porque também está provado em termos de estudos que a disposição aparentemente é errática, aleatória, até confusa, mutável e sem grande sentido sequencial de livros, das lombadas dos livros nas estantes, convida-nos a nós a não só fazermos nós próprios a nossa ordenação interna do que estamos a ver, sem entrarmos num efeito de preguiça cognitiva, por estar tudo precisamente alinhado,
como também incentiva o estabelecimento de conexões imprevistas criativas, sinapses no nosso próprio cérebro, que fazem a ligação entre temas à partida não relacionados ou não relacionáveis anteriormente, e isso é precisamente a base da definição da criatividade e, portanto, estamos a estimular naturalmente a nossa criatividade. Estamos aqui neste espaço onde eu me encontro deliberadamente a construir uma espécie, para usar uma metáfora de outra área, mas que faz todo o sentido para mim e que eu te recomendo que possas considerar fazer se tens essa possibilidade, se tens o espaço, se tens os livros ou que possas começar a criar, a sugestão da câmara bárica. Da câmara bárica do teu melhor, da expressão autêntica de quem és, da tua capacidade de te envolveres com aquilo que verdadeiramente faz a diferença no teu caminho a qualquer nível, ou seja, desde a aquisição das competências até a criares um mundo interno que sintas que vai fazer florescer a tua capacidade de gerar significado a partir de todas as referências que encontras e venhas a encontrar. E vejo o teu comentário ou questão, Leonila. Uma pergunta que me parece relevante para quem procura começar agora a crescer pela leitura. Como e por onde deve alguém começar? Resposta tão imediata quanto essa excelente pergunta. Começa por onde mexer. Começa por onde mexer contigo. Começa pela primeira... Se não, mas eu não sinto assim nada. Pela primeira coisa mais necessária neste momento. Podes fazer um inventário de dores de aprendizagem, por exemplo, e olhares para algumas dores, não precisas de anotar muitas, podes anotar 3 a 5. Qual é aquela que neste momento tem mais impacto na minha vida se eu começar a resolver agora? Selecionas essa dor e pensas, quem é que me pode dar um conselho se eu não estou a ver como? Quem é que me pode dar um conselho sobre um bom livro para resolver esta dor? Não consigo encontrar ninguém, vou começar a testar expressões de pesquisa no Google e na Amazon, até me devolver um livro que eu sinta que me dá resposta a essa questão. Ou quem diz na Amazon, ou na Google, diz na FNAC, na UC, noutras marcas, que eu não queria estar aqui a fazer publicidade, mas para ajudar, diz o que é preciso. O ideal é falar com alguém que já tenha passado pela situação e que nós sabemos que admiramos e temos confiança nessa pessoa, na opinião dessa pessoa, no arbítrio dessa pessoa, na capacidade dessa pessoa selecionar, escolher e entender informação valiosa para nós. Não sei se estou a ajudar na resposta. Está a fazer sentido? Queres complementar o teu comentário para eu orientar num desenvolvimento que agora te seja útil? Se não, também podemos fazê-lo mais tarde. Podes enviar uma mensagem, vamos na troca de mensagens, podemos falar sobre isso. Entrar num espaço onde existam livros sem qualquer intenção, mesmo sem fazer qualquer reflexão, nada. Olhar simplesmente para os livros que lá estão e deixar que o apelo nos conduza é outra sugestão que, na minha opinião, até é superior à primeira que eu acabei de dar, porque ativa a nossa experiência, o nosso envolvimento, inclusive é físico, com os livros e com a realidade de estarmos num espaço que tem livros. Certo? E pegando na pergunta que tu fizeste agora, Leonila, e alavancando então a nossa capacidade de percebermos o que é que estamos a precisar de melhorar na nossa relação com os livros neste momento, seja a que nível seja, eu recomendo então que usamos então a prática, a meta-prática que vai melhorar todas as outras, que é a prática da atenção plena. E então, eu vou te convidar que me acompanhes a fazer 3 respirações profundas. Sim, neste momento. E começas por tomar atenção na tua respiração. Apenas isto, para começar. E logo a seguir, naturalmente, deixas a tendência natural instalar-se, que é começares a respirar cada vez mais profundamente. E levares o teu tempo. Tipicamente pode ser entre 3 a 4 segundos, tanto na inspiração como na expiração. E podes suster entre 1 a 2 segundos no final de cada movimento, de cada fase.
Muito bem, eu vou-te agora convidar a que coloques a atenção na zona do teu coração. E puseste lá a tua atenção. E agora vais colocar lá a tua mão. A tua mão direita. Na zona do teu coração. E vais fazer mais uma respiração profunda. E agora vais colocar a tua mão esquerda por cima da tua mão direita. E fazer mais uma respiração profunda também. E sabes que o lado direito do teu corpo está conectado aos teus processos de hemisfério esquerdo, mais racionais. E continuas a tomar atenção à posição em que estás e à energia que está no teu corpo, nas tuas mãos, no teu coração. Estás a sentir o batimento do teu coração? E sabes que a tua mão esquerda, que está por cima da tua mão direita, sabes que a tua mão esquerda está ligada ao hemisfério direito do teu cérebro, que está precisamente atribuído aos processos mais intuitivos e emocionais da tua natureza. E reconheces que as mãos estão no seu sítio certo neste momento para aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos usar a nossa razão ao serviço da nossa intuição. Deixar que o nosso coração conduza as nossas escolhas aparentemente racionais, que os nossos processos aparentemente racionais e racionais, além da aparência, contribuam para a expressão autêntica daquilo que nós somos. E agora, serenamente, tranquilamente, vou pousar as duas mãos nas minhas pernas e estou a sentir a energia nas minhas mãos e nos meus braços, nos meus membros, também nas minhas pernas. Sinto também o meu peito, o meu corpo. Energia que ativa esta expressão vital e que sustenta o meu ser. Sim. E agora, mantendo esta conexão, mantendo este enraizamento, vamos seguir para o resto da explicação. Que vai convocar algo das nossas mentes racionais, mas que vamos nos manter na mesma enraizados no processo. E, portanto, a primeira sugestão que eu dou é que a partir desta data, deste preciso momento, consideres o seguinte compromisso. O próximo livro que chegar às minhas mãos, se não o faço já, o próximo livro que chegar às minhas mãos, eu vou anotar ou no próprio livro ou num suporte à parte qual é a finalidade que eu escolho que aquele livro tenha para mim naquele momento. Qual é a finalidade que eu escolho que aquele livro tenha para mim naquele momento? Se quiseres usar a expressão, também podes. Qual é o propósito deste livro para mim? E comprometer-me a fazer isto com todos os livros que venham ter até mim. De que forma é que este livro contribui para a expressão autêntica daquilo que eu sou? Mesmo que mais indiretamente do que aquilo que à partida se possa atribuir. Porque pode ser um livro técnico, pode ser um livro de poesia clássica, pode ser um livro... Pode ter múltiplos temas que eu possa não estar confortável a associar à expressão autêntica de quem sou. No entanto, ao automaticamente
assumir a responsabilidade por gerar um significado construtivo de minha própria escolha, porque sei que vai fazer todo o sentido depois na leitura que eu vou ter com aquele livro, a libertar o meu melhor e a ter uma experiência o mais integral possível com aquele livro, além dos meus próprios processos cognitivos, eu vou ter os tais processos conectivos, sim, posso usar a expressão, está certa. Os tais processos conectivos do melhor de mim àquilo que eu estou a ouvir, e vai haver esse processo de feedback com essa fonte. E eu comprometo-me então a fazer um esforço de capitalização, um esforço abençoado, em que, a partir de agora, se eu sinto que faz sentido para mim, eu vou então fazer isso. Cada livro que chega até mim, eu vou-lhe atribuir um propósito. Eu vou-lhe atribuir uma finalidade. Vou-lhe atribuir um papel. E a cada releitura que posso fazer, se sentir necessidade de eu ler, se sentir que vale a pena ler, posso revisitar a intenção que defini, refletir sobre o que aconteceu e perceber se quero manter a intenção ou desenvolvê-la, levá-la ainda mais além, ou eventualmente até formular uma nova. Certo? Sugestão número 1. Sugestão número 2. Decidir como vou envolver-me com o livro em termos práticos. Qual vai ser a minha praxis para o livro? Para o próximo livro que eu vou começar a ler, qual vai ser a praxis que eu vou escolher? Vai ser uma praxis simples em que eu vou simplesmente ler o livro e não vou sublinhar? Estou simplesmente a ler? Vou escolher sublinhar o livro, fazer caixas de texto, sublinhados, pintar com cores, marcadores diferentes, escrever símbolos, juntar as frases principais aos parágrafos principais que estou a destacar, usar qualquer outro tipo de notação que me vai ajudar a ter uma relação interativa com o livro? Sim? Vou tomar notas nas margens, a chamada marginalia. Vou usar um caderno para fazer apontamentos sobre as ideias mais em destaque e que mais se vão destacar nesse mesmo livro. Vou começar a fazer associações entre as histórias da minha vida, objetivos daquilo que eu quero atingir, a intenção, o propósito que defini para esse mesmo livro. E aquilo que vou lendo, a cada passagem, vou deixando que isso se ramifique e se expanda. Vou tomar medidas ainda de maior profundidade, por exemplo, e vou classificar esse livro por palavra-chave. Vou revendo essas classificações por palavra-chave num suporte digital, por exemplo. Sugestão seguinte para capitalizar a tua relação com os livros. Para cada um dos livros que compras, e a partir de agora podes dizer: ok, Júlio, mas eu não quero, eu tenho muitos livros que não fiz isso. Então começas a partir de agora, e garanto que te vai ajudar imenso a que a tua motivação cresça ao ponto de vais querer, como aconteceu comigo e que tantas outras pessoas, não tantas assim, mas várias pessoas que decidiram inventariar os seus livros. E eu vejo agora aqui um comentário e vou lê-lo. Leonila, mais uma vez, muito obrigado. Essa pergunta do propósito do livro é uma excelente maneira de não só tratar com respeito o conhecimento que no livro está a ser transmitido e foi criado, assim como manter o nosso foco na finalidade que queremos que esse livro tenha e no final reconhecer essa conquista ou continuar na procura dele noutro livro. Sim. Sim, Leonila. Posso dizer por experiência que sim. Porque por experiência de o ter feito com centenas de livros. Filo literalmente com centenas de livros. Literalmente registrei centenas de livros o seu propósito. Sim. E posso dizer que, claro, estabeleceu-se um padrão do que é que isso produz e que é condizente com isso que estás a dizer. E é condizente com outra dimensão, que é aquela que eu referi, que é a dimensão da serendipidade, do imprevisto, aparentemente milagroso, de camadas de significado, de oportunidade, de aprofundamento de outras competências que aparentemente não estavam relacionadas, competências, conhecimentos, capacidades que se ramificam por menções, memórias, evocações, imaginações e até fontes recomendadas de leituras adicionais que constam do próprio livro. Certo? E, portanto, são uma espécie de tentáculos de um polvo do saber que se vai alastrando, literalmente uma árvore de conhecimento que se vai formando, que é o termo técnico, é isso, é a árvore de conhecimento, que neste caso estamos a falar de uma árvore de conhecimento não só puramente racional, mas construída, entretecida na malha das nossas próprias experiências únicas e singulares, e é por isso
que temos de fazer então esse enriquecimento de perspectiva quando estamos a falar em ler para o propósito. Não nos podemos esquecer que temos de conciliar as múltiplas dimensões do nosso ser, as dimensões mais racionais, as mais emotivas, intuitivas, intangíveis, e navegar nessa dança de uma forma que nos permita ter uma relação amorosa, no melhor sentido da palavra amorosa e mais amplo, com esses suportes. Sim. E portanto, como eu estava a dizer, se escolhermos ir pelo caminho de inventariar os nossos livros, podemos assumir o compromisso. Mas eu começo agora aqui, a partir dos livros que venham, o próximo livro que chegar, então eu vou começar a inventariá-lo. Eu vou escolher um método de inventariação e vou usá-lo. Eu vou escolher ou uma aplicação das que já existem, das várias que já existem no mercado, eu não vou recomendar nenhuma, para inventariar livros, ou eu vou criar a minha própria base de dados para inventariar os livros. Eu já experimentei as duas. Eu já tive uma aplicação para inventariar livros que depois não cumpriu, em termos de estabilidade e fiabilidade, não cumpriu aquilo que era suposto e eu perdi muita informação que eu considerava relevante a nível de classificação, que eu já lá tinha colocado nessa aplicação e, portanto, decidi atender-me apenas e só em termos de base de dados, propriamente dita, específica para livros, a uma folha de cálculo em Excel. A uma folha de cálculo em Excel. Que fui, então, registando linha a linha um conjunto de parâmetros importantes para mim. Que parâmetros é que podem ser importantes para ti em termos propositados? Eu vou-te dizer os que são importantes para mim. Eu registro o formato, eu registro o título do livro, incluindo o subtítulo, registro o autor, registro o ano da publicação e da edição, se são distintos, registro os dois, registro a editora, registro o propósito ou a intenção para o livro, tal como te recomendei a fazer, registro o preço de aquisição caso o tenha comprado, ou deixo a linha a zero caso me tenha sido ofertado. Nas observações escrevo se me foi ofertado, não é? Portanto, outro campo, o campo das observações. Depois tenho um outro campo de palavra-chave, em que eu classifico o livro de acordo com a palavra-chave para lhe adicionar a primeira camada da minha responsabilização por esse livro fazer parte da minha biblioteca. E então eu vou classificar esse livro por palavras-chave temáticas de acordo com o livro em si e com o meu propósito para o livro. Portanto, não é uma classificação que seja replicável em massa. E depois crio ainda uma outra coluna, tenho uma outra coluna para identificar o papel desse livro em termos de purpose driven. Tenho uma coluna para impacto no propósito. Já não me recordo exatamente o título da coluna que eu mudei há pouco tempo. Ajustei-o, melhorei-o. Vamos fazendo várias versões da base. Eu vou fazendo várias versões da base de dados e não fiz tudo de uma vez. Isto simplesmente foi crescendo. E tu podes começar com aquilo que é mínimo para ti. Mas eu estava a partilhar a minha base, como é que é o modelo da minha base de dados, portanto, vou cumprir com a promessa. Depois tenho uma outra coluna para identificar se é um livro considerado de referência no seu setor ou classe mundial, por assim dizer. Pode ser considerado o melhor livro do seu setor, pode ser considerado um livro de classe mundial, um clássico, um intemporal. Se tem alguma dessas classificações, eu ponho lá. E depois tenho também uma outra célula específica, uma outra coluna, para desenvolver os meus comentários sobre o livro, se não o fizer noutro suporte. Certo? E este é o modelo básico da minha base de dados, onde registro os meus livros. Neste momento já está bastante enriquecida. E é fácil ganhar o gosto por lermos, quando podemos medir o nosso progresso a ler e podemos saber que estamos a acrescentar livros e sabemos que estamos a melhorar o nosso conhecimento e que estamos a melhorar a nossa capacidade de aceder ao conhecimento e que podemos depois, muito facilmente, com um filtro na folha de cálculo, aceder a conceitos comuns que estejam em vários livros diferentes, recuperar esses mesmos livros, usar esses livros para contribuir, para entender não só os nossos padrões, como para contribuir ao serviço de outras pessoas. E tem muitas finalidades. Eu agora também não quero estar aqui a desenvolver imenso, porque quero entregar-te a continuação daquilo que é sugestão para tu poderes levar então o melhor das leituras a bom porto e criares
esse ativo capitalizável que pode servir-te ao longo da tua vida. Então, uma segunda sugestão que eu te faço é que possas usar um software onde arquivas as tuas notas, as tuas leituras, mesmo que uses cadernos em papel, para que mais tarde, se faz sentido para ti, ampliares o tempo que dedicas a reconhecer os padrões do teu propósito, a forma como te expressas autenticamente, as tuas tendências, as tuas inclinações, os teus interesses, todas essas variáveis, essas dimensões, esses fatores que temos vindo aqui a destacar nestas transmissões. Os interesses, as capacidades, as competências, o talento, os dons até, as paixões, tudo aquilo que já repeti. E então, se tiveres uma aplicação no teu telemóvel que sincronize com o teu computador, e eu gosto imenso de uma aplicação que é o Evernote, não sei se conheces, que tem uma versão gratuita, como uma versão paga. Então, se eu uso o mesmo sistema de classificação por palavra-chave que também uso na base de dados em Excel, à medida que me vou envolvendo com os suportes, para aqueles suportes que são mais importantes ou decisivos, ou que eu quero mesmo aprofundar o meu conhecimento e a minha mestria sobre o que lá está, eu digitalizo-os para o Evernote, classifico-os por palavra-chave. Tipicamente tento manter uma congruência entre as palavras-chave da base de dados em Excel e as palavras-chave do Evernote e vou-me envolvendo repetidamente com aquele material que faz a diferença na minha praxis de aprendizagem e contribuição. E todos podemos ter uma praxis de aprendizagem e contribuição. Porque isto é um princípio. Nós iremos necessariamente ter uma praxis de aprendizagem e contribuição, seja ela qual seja. A pergunta é, vamos ter uma praxis que vai mesmo alavancar o melhor que temos para dar ao mundo? Ou vamos, como dizia o autor Robert McKee, que eu citei há pouco, simplesmente passear o nosso talento pela trela, sem nos darmos ao trabalho de o treinar e de investir aquilo que ele nos está a pedir para poder florescer, para poder brilhar. Da maneira que podemos começar, o mais importante é começar. O mais importante é começar o processo. É dedicar 5 minutos a registrar um primeiro livro numa base de dados em Excel. Ou num caderno, se não queremos registrar numa base de dados em Excel. Um caderno que compramos para registrar a partir de agora, vou registrar os livros de propósito. Neste caderno. Só os títulos. Júlio, eu não preciso de complicar tanto. Perfeito. Só os títulos e as intenções desses mesmos livros. Já estás a fazer um mundo de apoio à tua capacidade de levares o melhor de ti cada vez mais além. Sim. E depois a sugestão final que eu te queria fazer em termos de leitura avançada, eu não vou avançar por outros campos que tecnicamente têm outros profissionais que te podem ajudar e que eu não sou o maior advogado de defesa de algumas das sugestões de leitura que existem neste momento, nomeadamente speed reading, não sou. Talvez porque não me sinta que se devam acelerar os processos de assimilação cognitiva para não criar determinado tipo de desconexões, mas obviamente depende muito da velocidade de base de leitura de cada um. Se a pessoa tem uma velocidade de leitura de facto demasiado lenta, isso pode ser um obstáculo a que a pessoa possa de facto assimilar conteúdos de uma forma que seja confortável para ela e, portanto, pode-se beneficiar de um determinado tipo de trabalho com speed reading. Mas não é de toda a minha perspectiva. Depois podes investigar também mais sobre a área da biblioterapia. Sim. Que basicamente suporta, através de toda uma área, de um campo, não é? De prática, a capacidade que os livros têm de nos curar, de nos regenerar, de nos fazer atravessar as etapas mais difíceis da nossa vida e de nos ajudarem a sair do outro lado, sãos e salvos e mais fortes e mais capazes de sermos o nosso melhor, de amarmos mais e de entendermos mais o outro, de sermos melhores a lidar com a nossa família, os nossos amigos, nos nossos relacionamentos e, obviamente, nos nossos locais de trabalho, nas nossas... Tudo aquilo que faz a diferença para essa expressão autêntica, então, acontecer. E depois, obviamente, o imperativo que eu acho absolutamente fundamental para qualquer escolha que a gente faça é sustentar esse compromisso no tempo, a prática deliberada e recorrente. Veja agora aqui o teu comentário, Julieta. Quando estou a ler livros, um grupo com a intenção de aprofundar... Vou recomeçar. Quando estou a ler livros, entre parênteses, um grupo de livros, fecha parênteses, com a intenção de aprofundar determinado conhecimento ou entrar em sincronia
com os dados momentos vivenciados, retiro frases ou ideias que acho-chave e coloco num post-it. Foi assim que comecei a minha coleção. Tenho todos num caderno, mas falhei em fazer nota de onde tirei cada ideia. Ok. Excelente, muito boa prática. Voltei um pouco atrás na palavra excelente. Penso que sabes porquê. Porque já falámos sobre isso. Inclusive, noutras conversas que tivemos, já falámos sobre isso. Tem a ver com sermos capazes de, num mar exponencial de informação crescente neste momento, tirarmos notas com respeito a quem teve a sua autoria. Eu acho importante. Acho importante para honrarmos esses autores e para caso precisemos de usar essas informações depois mais tarde publicamente, possamos honrar as fontes, as origens dessas mesmas informações, de onde é que vieram. É uma das falhas que eu tenho visto no desenvolvimento humano já desde há décadas, que é a menor disciplina de vários autores, inclusive vários autores com grande notoriedade, muito conhecidos, que não tiveram uma disciplina de citação correta das fontes que usam nos seus trabalhos. E isso cria problemas diversos, mal-entendidos e falhas de reputação, credibilidade para a nossa área, etc, etc. Não vou desenvolver muito sobre isso. O que estás a fazer é um trabalho mais privado. Força, é excelente, vale bem a pena fazer isso. Se agora quiseres começar a anotar o título do livro também e a página de onde o tiraste, melhor. E o nome do autor, melhor. E quem diz do livro, diz do artigo, da peça de internet, whatever. Qual seja a fonte. E, portanto, a sugestão final que eu posso dar para não complicar muito mais, eu poderia dizer muitas outras coisas, mas não quero alongar-me em demasia. Este é dos campos em que eu claramente tenho a sensação que conseguia aprofundar a nível do detalhe, a nível das múltiplas formas com que me envolvi, tenho envolvido com livros e continuar-me a envolver com livros. A grande recomendação final é: mantenha esse amor em movimento. Depois de o alavancares, depois de conseguires envolver-te com essa maravilha que é escolher livros que nós sentimos que queremos ler e que nos alimentam, melhor de quem somos, então sustentar isso. E deixar, Roma e Pavia não se fizeram num dia, deixar que a paciência oriente as nossas decisões, a este nível também. Se vamos fazer uma base de dados, não temos de complicar completamente. Eu fui um pouco por aí além daquilo que... Mas também não queria só partilhar partes e deixar outras partes ocultas, sem partilhar contigo, e portanto escolhi partilhar basicamente a estrutura fundamental da minha base de dados, tal como ela está. A folha onde eu registro os livros, porque depois tenho outras folhas para tabelas dinâmicas, tenho outras folhas com seleções mais específicas de livros que faço, etc, etc. Mas o mais importante não é complicar. O mais importante é arranjar uma maneira de nos envolvermos com cada vez mais amor e também com cada vez mais sabedoria, discernimento e retorno do investimento da aprendizagem que fazemos dos livros, para podermos dar contribuições cada vez mais aderentes àquilo que somos. E, meu Deus, poucas bênçãos existem nesta vida como poder ler bem e poder saber que nada se perde e tudo se transforma também no mundo dos livros e da leitura. Sim. E assistimos hoje em dia a uma profusão de formas de ler e formas de interagir com informação através da palavra. E é um tempo abençoado este em que vivemos e que assistimos a múltiplas formas de difusão, todas as formas de conhecimento, e que nos podem levar, esperemos nós, à sabedoria. Leonila, manter o amor em movimento, literalmente de página em página. É isso, não diria melhor do que tu agora disseste. Nem vou dizer mais. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa contribuição. Muito obrigado, Julieta, por estares aí mais uma vez. Fazes anos hoje, tens uma excelente continuação de dia. Vejo agora o teu comentário. Sim, mas não aconteceu para todos, felizmente. Gosto de visualizar as ideias retiradas em simultâneo e vão dando luzes, sem dúvida. Recomendo tanto isso, Julieta, isso estás a dizer. E sim, agora vais ter ainda mais acerto, acho eu, nas citações, nas passagens que vais escrevendo e pondo, fixando no teu belo painel, no teu belo quadro. Obrigado. Amanhã vamos falar sobre, e vou recorrer aqui à minha cábula, o elo dourado. O elo dourado. Mais uma perspectiva de propósito. Desta vez vou-te deixar na curiosidade, a não ser que me queiras enviar uma mensagem. E eu então posso explicar um pouco mais.
se escolheres fazê-lo, sobre qual vai ser, como é que eu vou desenvolver esta perspectiva do Eldorado na transmissão de amanhã. O que eu quero fundamentalmente aqui é arranjar o maior número possível de pontos de contacto teu comigo, com o teu propósito. Sim, porque juntos todos somos poucos para dar o nosso melhor ao mundo. Obrigado. Um excelente resto de serão para ti. Obrigado, Leonila, mais uma vez, pela tua contribuição, pelas observações extremamente acertadas. Julieta, um excelente resto de dia de anos para ti. Até amanhã para todos. Cá estaremos para falar de propósito, mais uma vez.